Olá, crianças! Vamos agora para a Geografia. Nossa aula de hoje, dia 6 de julho, está lá na página 28, capítulo 3, o Brasil e suas regiões. O que é região? Uma região pode ser definida como uma porção da superfície terrestre que reúne características que a diferenciam das outras porções. A divisão do espaço geográfico em porções que tem características semelhantes é chamada de regionalização. Então, pessoal, para vocês entenderem aí, o Brasil é um país muito grande, certo? Então, o IBGE fez uma divisão chamada regionalização do Brasil. Como assim? Ele separou o Brasil em 5 regiões, de acordo com semelhanças entre elas. Então, as regiões, os estados assim mais parecidos ficaram na mesma região. Então, olha lá, ó. O IBGE dividiu o Brasil em 5 regiões. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, é o principal órgão governamental que fornece informações e dados estatísticos oficiais sobre nosso país. Ele faz, por exemplo, pesquisa sobre aspectos sociais, econômicos e naturais do Brasil. Para facilitar a pesquisa e organização das informações e dados estatísticos sobre o país, o IBGE dividiu o território brasileiro em 5 grandes regiões. Então, são elas, ó, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Então, olha lá, gente, o nosso país inteirinho está dividido em 5 regiões. Cada uma dessas regiões é composta por unidades federativas, ou seja, estados, que apresentam características semelhantes quanto à vegetação, ao clima, às atividades econômicas, entre outros aspectos. Bom, Porto Ferreira está no estado de São Paulo, na unidade federativa de São Paulo. E São Paulo está aqui, ó, na região sudeste. O governo brasileiro adota a divisão regional do IBGE. A divisão regional feita pelo IBGE é a regionalização oficial do Brasil. Assim, todos os órgãos governamentais devem utilizá-la nas atividades de planejamento e aplicação dos recursos públicos. Recursos públicos é o dinheiro arrecadado pelo governo por meio de impostos e taxas. Então, olha lá, o governo arrecada dinheiro, tá? Porque todos aí pagam impostos e taxas. E aí, deve ser aplicado esse dinheiro nos estados, municípios, tá? No que precisa em cada um deles. As informações e os dados estatísticos fornecidos pelo IBGE auxiliam o governo a organizar e administrar o país em todas as áreas. Então, olha lá, na saúde, educação, habitação, transporte, entre outras, tá? A tabela ao lado mostra a quantidade de habitantes em cada região brasileira em 2015. Veja essas regiões no mapa da página seguinte. Bom, então aqui ao lado nós temos uma tabela que mostra pra gente a quantidade de habitantes por região no ano de 2015. Essa tabela foi retirada do próprio site do IBGE, tudo bem? Então olha lá, as 5 regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Vamos ver a quantidade de habitantes em cada uma delas no ano de 2015. Região Norte tinha em 2015 17.523.000 habitantes. Região Nordeste, 56.640.000 habitantes. Centro-Oeste, 15.489.000 habitantes. Sudeste, 85.917.000 habitantes. Sul, 29.291.000 habitantes. Então, olha lá, pessoal, quantos habitantes tem o Brasil. O Brasil é um país muito populoso, tá? Página 29. Bom, aqui nessa página nós temos, então, o Brasil, olha aí, ó, o nosso país,
dividido nas regiões. Então, ó, Brasil, grandes regiões, IBGE. Então, esse é o nome desse mapa, tá? Todo mapa nós já aprendemos que ele tem as cores e ele tem uma legenda para sabermos o que é cada cor. Então, olha lá, ó. O verde escuro é a região norte. Olha que grandona. O verde mais claro é a região nordeste. O cor-de-rosa, a região centro-oeste. Olha, ela ganha esse nome, ó, centro-oeste, porque ela tá bem no centro aqui, ó. A amarelinha aqui é a região sudeste, a nossa região, porque nós estamos aqui, ó, no estado de São Paulo. Então, nós pertencemos à região sudeste. E por último aqui, roxinho, a região sul, certo? Capital de país. Então, aqui, ó, a capital do nosso país é Brasília. Acharam aí? Brasília. E cada bolinha dessa pretinha com branca aqui é a capital do estado. Então, olha lá, o estado de São Paulo, a capital é São Paulo. O estado do Rio de Janeiro, a capital é Rio de Janeiro. Nesses dois casos, gente, o estado e a capital têm o mesmo nome, tá? Então, as cidades maiores, as capitais, têm o mesmo nome do estado. Mas observem que em outros não, ó. Mato Grosso é o estado, a capital é Cuiabá. Olha aqui, ó, Amazonas é o estado, mas sua capital é Manaus. Acre é o estado, a capital Rio Branco. Como que vocês podem saber aí estado e capital? O estado tá sempre tudo em letras bastão aqui, ó, maiúsculas, tá? E aqui já tá com só maiúscula na primeira. Então, aqui as capitais, tá? Bom, vocês irão analisar esse mapa e fazer as atividades aí. 1. Observe a tabela da página 28 e o mapa. Então, olhando a tabela que nós vimos na página anterior, mais o mapa, vocês vão responder. No mapa, qual é a região mais populosa? Vocês devem olhar lá na tabela, qual é a região mais populosa, qual é o maior número lá, tá? Qual que é da região norte, que tem 17 milhões, da nordeste com 56 milhões, a centro-oeste com 15 milhões, a sudeste com 85 milhões, ou a sul com 29 milhões? Bom, eu acho que é a região tal. Eu venho aqui, acho e coloco a cor da região. Então, vamos supor, você tem que achar qual a região mais populosa lá na tabela, ver o nome dela, achar aqui na legenda e ver qual é a cor dela. Escreve a cor. E a cor da região menos populosa, que tem menos habitantes? Acho lá na tabela, vejo qual é a que tem menos habitantes, olha aqui na legenda a cor dela e coloco a cor, certo? Então, aqui vocês vão colocar as cores, não os nomes das regiões. 2. Qual é a região com maior número de unidades federativas, com maior número de estados? Então, olha lá, você tem que contar. Região norte, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estados. Vamos ver se eu contei certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estados. Como que a gente sabe, ó? Cada linha dessa branca tá dividindo um estado. Olha aqui na centro-oeste. 1, 2, 3 estados, mais o Distrito Federal. Olha aqui, ó, na sul, 1, 2, 3 estados. Bom, agora você vai contar todas. Pode pôr aqui na frente a quantidade de estados, ó, vai pondo. Aí, depois de contar, presta atenção aqui, que aqui tem vários estados pequenininho para contar, tá? Eu quero saber qual é a região com maior número de estados e a com menor. Então, vocês vão colocar assim, maior, 2 pontos, região, tananã. Agora, eu quero o nome da região, tá? Se é a norte, nordeste, centro-oeste, sudeste ou sul.
Não quero mais cor aqui é o nome. Com maior número e menor. Vocês podem fazer assim, ó. Maior, 2 pontos na linha de baixo. Menor, 2 pontos, tá? 3. A unidade federativa onde você vive faz parte de qual região brasileira? Bom, já falei aí, né? Porto Ferreira está dentro do estado de tananã, e esse estado de está dentro da região. Aí eu quero qual é a região que nós estamos. Atenção aí. Página 30. As grandes regiões do Brasil. Como você estudou, as unidades federativas brasileiras foram agrupadas pelo IBGE em 5 grandes regiões: Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, tá? A região Norte ocupa quase metade do território brasileiro, sendo a região mais extensa, ou seja, a maior. É nessa região que se situa grande parte da floresta amazônica. A região Nordeste apresenta grande parte de sua paisagem marcada por um clima quente e seco. Essa região tem um extenso litoral e é muito visitada por turistas atraídos por suas belas praias. Então, o litoral, gente, é banhado pelo oceano, tá? Então, tem muitas praias. A região Centro-Oeste é a menos populosa do Brasil. Nela estão localizados o Pantanal e a capital do país, Brasília. A criação de gado bovino é uma importante atividade nessa região. Então, olha aqui, ó, vista do Parque Nacional de Anavilhanas, estado do Amazonas, em 2017. Aqui, vista da Esplanada dos Ministérios em Brasília, Distrito Federal, em 2015. Olha que lindo, né? A região Sudeste apresenta a economia mais desenvolvida e a maior população do país. Mais da metade das indústrias do Brasil está localizada nesta região. Então, olha lá, gente, é a nossa região. Então, apesar do Sudeste não ser tão grande em área, é a mais populosa. Porque, gente, aqui em Sudeste é muito assim... Como que é mais populosa, professora? Se ela não é tão grande quanto a outra, mas olha o tanto de prédios, apartamentos, tá? Então, uma região onde os seus estados são muito populosos. Por quê? Porque eles têm muitos prédios. E olha lá, a maioria das indústrias, mais da metade das indústrias do Brasil está aqui na nossa região. Agora vamos ver a região Sul. A região Sul é a menor em extensão territorial. A colonização dessa região teve forte influência da imigração de alemães e italianos. Imigração, gente, é a entrada de pessoas em uma cidade, em um estado ou país que não é seu de origem. Então, olha lá, vieram muitos alemães e italianos. É a segunda região mais industrializada do Brasil. Então, onde tem mais indústrias? Na região Sudeste, depois na região Sul. 4. Além das informações apresentadas nesta página, o que mais você sabe sobre a região em que vive? Então, vocês podem aí em casa aproveitar que tem a internet e pesquisar um pouco mais sobre a nossa região, a região Sudeste. Quem fizer essa pesquisa, coloque aí no grupo para a gente saber um pouquinho mais sobre a nossa região. Página 31. Uma outra regionalização, as regiões geoeconômicas. Aqui nós iremos ver uma outra forma de dividir o país, tá? Geoeconômicas. Vamos ver o que isso significa? Então, olha lá. Além da divisão regional proposta pelo IBGE, que é aquela em 5 regiões, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, existe outra maneira de dividir o Brasil, com base nas principais atividades econômicas e no processo histórico de ocupação das diferentes porções do espaço geográfico. Aqui nós já vamos ver sobre economia, ó, dinheiro, tá? Essa regionalização organizou o território brasileiro em 3 regiões geoeconômicas, observe no mapa. Então, aqui, ó, nós temos a região amazônica, verde escuro,
a região Nordeste e uma região que pegou aqui a Centro-Oeste, um pedaço dela com a Sudeste e Sul, chamada de Centro-Sul. Tudo bem? Bom, 5. Compare esse mapa com o mapa da página 29. Você vai olhar esse mapa e olha o mapa da página 29. E aí você vai escrever aí no seu caderno essas duas perguntas. Olha lá, caderno, tá? O caderno de hoje, na parte de geografia. Nos dois mapas, os limites de cada região coincidem com os limites dos estados? Explique. Então, você vai olhar naquele mapa e nesse. Os limites de cada região aqui, ó, tá? Separou a região aqui e aqui. Coincide com os limites dos estados, ó. Tá dividindo certinho nos estados nos dois mapas? B. A unidade federativa onde você mora fica em qual região geoeconômica? Agora eu quero saber aqui, ó, onde nós estamos, tá? Nós estamos aqui na região amazônica, na região Nordeste ou na região Centro-Sul? Isso que você vai escrever. Então, boas atividades, prestem bastante atenção na hora de comparar os dois mapas e qualquer coisa chama a professora. Boas atividades.